Olá, leitores da Tribuna de Minas, nós estamos na Câmara Municipal de Juiz de Fora, onde a gente vai conversar com dois estudantes que participaram do programa Parlamento Jovem. Vamos debater assuntos relacionados ao programa e também falar um pouco sobre política. Esses dois jovens participaram do programa em edições distintas. O Pedro Cuco, hoje estudante de Direito da UFJF, de 22 anos, e o Ricardo Borges, que é estudante da Escola Estadual Marechal Mascarenhas de Moraes, do bairro Teixeiras. Ricardo é morador do bairro Bela Aurora e que participou da edição neste ano, né, que finalizou recentemente. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a contribuição do programa Parlamento Jovem para a formação política de vocês. No meu caso, o tema do Parlamento Jovem era meio ambiente e resíduos sólidos. Era um tema que eu não tinha, a princípio, muita afinidade, tinha estudado pouco, não era muito interessado nesse tema. Então, a primeira mudança que teve foi despertar minha atenção para a questão do meio ambiente e, ao mesmo tempo, para a questão dos trabalhadores, dos catadores de material reciclável, que eu também tinha muito pouco contato. A partir nós tivemos, então, que conversar com eles. Várias das nossas propostas ali foram discutidas com os catadores também. Então, o contato ali com o catador que esse projeto me proporcionou mudou muito a forma como eu passei a olhar as coisas, inclusive o poder público, inclusive a organização por meio de movimentos sociais, por meio de associações. E vocês chegaram a fazer um projeto de lei na época, propor algum projeto? Sim, chegamos a fazer vários. Eu acho que daqui nós encaminhamos umas 10 propostas, várias delas foram aprovadas. Eu agora não me recordo de cabeça qual que foi aprovado, mas a gente tentou desenvolver projetos que ajudavam o catador a ter acesso ao material reciclável, né? E ao mesmo tempo estabelecer isso como obrigação para quem está descartando o resíduo. Além disso, também teve a própria atuação no parlamento, sabe? A gente simular essas atividades sempre mostra pra gente a visão de dentro, né? Que a gente às vezes não tem vendo televisão, lendo uma notícia. Então, nesse aspecto também foi muito enriquecedor a experiência do parlamento. Bacana. E você? A gente, hoje, como adolescente, a gente vê a política como uma coisa muito negativa. E o Parlamento Jovem traz pra gente essa mudança, pra gente ver de dentro, em caso de cima para baixo, como acontece. O procedimento que vai passar uma lei, vai ser criada, essa lei pode ser aprovada ou não. E tudo é bem organizado mesmo lá dentro. E assim, o jovem tem a oportunidade simplesmente de mudar mesmo uma lei, criar uma lei para poder ela entrar em vigor na cidade. No meu caso, o tema era mobilidade urbana, que foi esse ano. A gente estudou muito o tema para poder elaborar leis boas que podem vir a ajudar muito o Juiz de Fora, não só Juiz de Fora como outros estados. E a gente também estava estudando tanto esse tema, aprofundamos tanto, que comentamos muito dos nossos ônibus, comentamos muito dos nossos carros, dos nossos caminhões, da nossa poluição, e fomos entrando também no tema meio ambiente. Então, um tema vai sendo encaixado no outro, como todo ano acontece. E dos temas que vocês trabalharam, vocês já trabalham de uma outra forma na vida de vocês, seja num projeto dentro da própria escola ou na universidade? No meu caso, logo que eu entrei para a universidade, a gente começou a desenvolver também um projeto de extensão com os catadores de material reciclável, que perdura até hoje. A gente hoje está numa luta para fazer com que a universidade destine os recursos sólidos dela para a Associação de Material Reciclável. É claro que a gente está num processo assim, mas eu tenho uma perspectiva muito positiva de que, a começar pela universidade, a gente vai ter o poder público reconhecendo o papel dos catadores
para o desenvolvimento do meio ambiente. Devido à nossa dificuldade, lá na nossa escola a gente tem vários projetos sim, mas esses projetos ainda não começaram a funcionar pelo fato de que a escola ainda está se estruturando nessas coisas de política e tudo mais. Os alunos estão conhecendo o Parlamento Jovem esse ano, então eu acho que a partir do ano que vem a gente consegue sim um projeto legal para mobilidade urbana, não só para outros temas também. Um dos papéis interessantes do programa Parlamento Jovem que a gente percebe é a questão do funcionamento das instituições, apresentar para vocês, para os jovens que participam desse funcionamento. O que vocês viram de mais importante, assim, que vocês não sabiam e que vocês acham, assim, da instituição, né? Tanto pensando no cenário que a gente vive hoje no Brasil, que essas instituições muitas vezes estão em descrédito, como que vocês avaliam esse papel da instituição na sociedade hoje? O Parlamento Jovem, ele me deixou até uma visão contraditória dessas instituições. Primeiro que eu consegui perceber que tem pessoas sérias que estão trabalhando dentro dessas instituições, mas ao mesmo tempo eu via também, hoje eu vejo mais do que eu via naquela época, como que a instituição acaba sugando essas pessoas que estão dentro dessas instituições. Eu não estou aqui desmerecendo quem atue dentro da instituição, mesmo eu faço isso hoje, mas eu não tenho certeza se a gente consegue efetivar essas leis que a gente aprova só por meio de uma atuação institucional. Isso tem uma pressão por fora da instituição. A visão do Parlamento Jovem me ajudou a construir sobre Câmara, sobre Senado, Câmara dos Vereadores, Prefeitura, é essa. Você acha que forças externas atuam também dentro da questão da instituição de uma forma às vezes muito mais forte que a política mesmo? Sim, os próprios agentes políticos. Quando eu digo a instituição, por exemplo, a gente tem uma burocracia ali que a gente tem que seguir. Então isso já é um primeiro passo que a gente tem que meio que se formatar. Mas o que eu percebi foi o seguinte: se não tiver pressão popular para fazer as coisas andarem, as coisas não andam. Eu tenho muitas dúvidas se a gente sair aprovando um monte de lei, mas sem se preocupar em ver essas leis cumpridas, e aí cai outro problema, porque a mesma instituição, né, só que o Estado, né, agora o Poder Executivo é que vai... Eu gostaria de ver muito uma prefeitura jovem, um governo jovem para ver como é que seria essa experiência. E seguindo nesse caminho de falar sobre leis, falar sobre dispositivos jurídicos que são criados pelas casas, pelos parlamentos, né? E também propostos pelo próprio Poder Executivo, né? A gente vai tratar um pouco dos temas nacionais. Um dos temas que ganhou muito destaque recentemente foi a PEC, que estabelece o teto para o congelamento de gastos públicos, né, no governo federal, e a reforma do ensino médio, que criou uma certa resistência de movimentos sociais e principalmente de estudantes. Como é que vocês estão vendo esse cenário hoje? Vocês concordam com a MP, ou concordam com os movimentos, ou ainda não tem posição, ou pensam que várias questões têm que ser discutidas? Bom, várias questões têm que ser discutidas pela PEC e pela reforma do ensino médio. Por quê? A gente precisa sim de uma reforma, a gente precisa de mudar a nossa estratégia de ensino hoje em dia, porque os adolescentes estão ficando alienados, eles estão ficando assim, eles não estão preocupados. Não vou falar simplesmente dos adolescentes, mas o órgão responsável por organizar o ensino, ele não está preocupando com o que o adolescente também precisa, simplesmente quer dar o que eles querem. Eles querem fazer o que eles querem. Então a gente também tem o direito de escolher, como hoje em dia a gente tem várias matérias, então a reforma do ensino médio vai fechar muito isso, não vai ter uma coisa muito ampla para a gente poder melhorar esse conhecimento da gente. A respeito da PEC 55, é uma coisa assim, foi muito, para mim, por mim foi imposta, né? Isso foi muito imposto, mas a gente tem uns lados positivos e tem uns lados negativos. Eu acho que essas duas propostas têm que ser muito discutidas também por eles e pela população. Outro tema que tem gerado muito uma ebulição, né, na sociedade é a questão da corrupção. E inclusive com um dispositivo, né, uma nova lei em discussão no Congresso, né, das medidas anticorrupção propostas pelo Ministério Público Federal.
Como que vocês veem essa questão? Óbvio que acho que é consenso, né, corrupção, mas vocês acham que um dispositivo jurídico é possível se eliminar a corrupção no país? Eu acredito que a gente tem que passar por uma mudança cultural, e tenho dúvidas se a gente sair aprovando lei à torta e à direita, a gente vai conseguir acabar ou diminuir com a corrupção da forma como ela está colocada hoje. O que eu chamo a atenção é que, em nome assim, do combate à corrupção, a gente não pode abrir mão de certos direitos, de garantias que a gente tem, visando o combate à corrupção, porque a gente às vezes acaba criando uma mega estrutura de poder que vai acabar depois se corrompendo também. Eu acredito que a coisa que mais corrompa a nossa sociedade é poder. Então, assim, se a gente não conseguir descentralizar o poder, se a gente não conseguir atacar, retirar poder de quem tem muito e distribuindo isso para quem tem pouco, eu acho que são mudanças assim. A gente vai até ter uma sede de satisfação, de justiça, mas que a longo prazo pode trazer para a gente prejuízo. Mas, de qualquer forma, toda medida que venha combater corrupção é bem-vinda.